Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para mais um episódio do nosso programa, nessa série de João capítulo 8, parte 1, episódio de número 110 da segunda temporada. Vamos ver hoje um pouquinho sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera ali no templo. Como vai você? Tudo jóia com você? Vamos juntos aprender mais um pouquinho da palavra de Deus hoje? Pronto? Pronta? Então vamos lá, que tem muitas lições legais desse capítulo para nós aprendermos. Se você puder ler o capítulo 8, para você poder entender o que nós estamos falando aqui. Beleza? Vamos lá então. Nós vamos falar sobre a mulher adúltera hoje, como eu já falei. A cena ali era o templo. O grupo reunido era composto por aqueles que desejavam ouvir o discurso de Jesus. O discurso sobre o motivo de alguns serem bons e outros serem maus. O centro do grupo era o profeta de Nazaré, que afirmava ser a luz e a salvação do mundo. A audiência e o orador foram interrompidos por um incidente que, no entanto, proporcionou uma oportunidade notável para o ensino mais característico e memorável da parte de Nosso Senhor Divino. Enquanto a pobre mulher trêmula e envergonhada era arrastada para os recintos do templo, ela forneceu um triste exemplo da fraqueza da humanidade. Pois, embora seu sedutor fosse provavelmente 100 vezes mais culpado do que ela, ele não aparece na história. Embora a mulher fosse pecadora, não parece que aqueles que estavam tão ansiosos para dominá-la com a desgraça foram impelidos por um senso de dever, não. Parecem ter sido daqueles que se deleitam com o pecado do outro, que em vez de perdoar, preferem revelá-lo. Não há misericórdia na atitude deles. Eles procuraram pegar Jesus em alguma declaração que pudesse servir como uma acusação contra ele. Foi por esse motivo que encaminharam a ele o caso da adúltera. Ele convenceu os endurecidos e insensíveis, despertando sua consciência e obrigando-os a admitir sua própria pecaminosidade. Se a astúcia dos fariseus era grande, a sabedoria do Salvador era ainda maior. Ele confundiu sua trama e voltou suas armas contra eles próprios. Suas próprias consciências testemunharam contra aqueles que estavam tão ansiosos para condenar um outro pecador. E tudo o que sabemos de Jesus nos garante que ele nunca teria perdoado e dispensado em paz alguém insensível ao pecado. Ela lamentou por sua culpa. A presença do puro e perfeito Jesus era em si uma repreensão e reprovação para ela. Enquanto seu comportamento e linguagem despertaram sua gratidão e restauraram suas esperanças. Ele condenou e aconselhou-a a evitar a repetição do pecado, na admoestação que ele dirigiu incisivamente a ela quando ela o deixou. Não peques mais. Jesus está em uma jornada definida, sabe para onde está indo e que chegará lá. Sua vida não é uma viagem sem rumo. Em todas as suas idas e vindas entre a Galiléia e a Judéia, seu rosto estava sempre voltado para Jerusalém, porque ali a porta deveria se abrir do visível ao invisível, do tempo presente à eternidade. Aquela mulher caiu em desgraça e foi exposta pelo ódio de seus acusadores. Mas isso não foi o suficiente. Eles a arrastaram para o templo, para a presença de um profeta popular e a expôs ao ridículo diante da multidão.
Isso para qualquer mulher, embora uma pecadora, seria doloroso. Mas para uma mulher daquela parte do mundo oriental e naquela época, era uma verdadeira tortura. E a conduta daqueles que a tratavam assim era grosseira e indigna da humanidade comum. Jesus era um mestre, tido em alta reputação pelas multidões, e não tendo nenhuma visão mais elevada no momento do que esta, levar esta pobre mulher caída publicamente diante dele era grosseiramente indelicado. Mas pense no que ele realmente era: o Filho de Deus imaculado, puramente inocente encarnado, vindo em uma missão de amor e misericórdia, e agora no próprio ato de se esforçar para beneficiar uma multidão da família humana. Tal caso, com todas as suas associações profanas, deve ter afetado ele, sua sensibilidade, e deve ter sido muito doído para ele ver um ser humano como aquela mulher naquele estado tão deplorável. Nesse caso, a conduta desses homens foi totalmente hipócrita. Eles professavam grande reverência pela lei, por esta lei que era aplicável ao adultério. Eles professaram consideração pela moralidade pública e privada. E tratando Jesus como mestre, embora em seus próprios corações tinham um ódio amargo por ele. Religião, se isso significa alguma coisa, significa verdadeiro respeito pelo homem e profunda reverência a Deus. Sua conduta manifestou exatamente o contrário. Eles desprezaram a alma errante. Se eles tivessem qualquer reverência por Deus, o Criador e Pai de todos, e qualquer consideração verdadeira por seus semelhantes, eles amorosamente perdoariam a culpa desta mulher caída e, com ternura, tentariam curá-la e restaurá-la. Foi uma trama astuta e cruel para trazer Jesus a problemas, descrédito público, um tribunal, punição e, se possível, a morte. Conhecendo sua reputação de perdão e ternura, bem como de pureza, eles trazem o caso dessa mulher errante perante ele, convencidos de que isso levaria necessariamente como um herege perante o conselho judaico, ou como um sedicionista perante o tribunal romano. Foi uma trama astuta e cruel, inspirada pelo ódio para destruí-lo. A reação e conduta de Jesus revela muito de seu caráter. Ele conhecia seus pensamentos mais ocultos e secretos, que só podiam ser conhecidos pela onisciência. Ele conhecia seus motivos, apesar da plausibilidade externa e piedade de sua conduta. Tudo o que a mais astuta hipocrisia poderia fazer para esconder suas intenções, suas verdadeiras intenções, foi feito. Mas apesar disso, tudo estava claro para ele. Na verdade, grande parte do relato do evangelista é apenas um relato fiel do pensamento secreto de Jesus e da leitura dos seus motivos. Nunca houve e nunca haverá um leitor de pensamentos como Cristo. Não. Ele podia ver algo pior nos acusadores do que na acusada. A mulher, degradada e culpada como era, parecia quase inocente ao lado deles. Sua santidade pura e bela e sua misericórdia incomparável é vista na atitude que ele assumiu. Ele se curvou em seu comportamento calmo, embora bastante ciente do enredo astuto e da trama maliciosa e o ódio dos acusadores, ele não se abalou. Ele estava calmo e controlado. Em sua defesa da lei, aquele que não tem pecado de vocês, as reivindicações da lei foram admitidas. Não sofreu nenhuma perda em suas mãos. No efeito de suas palavras sobre seus inimigos, sua autoconfiança era da consciência e da santidade. Sua presença e palavras tornaram-se para eles insuportáveis. Temendo outra sentença ante um olhar penetrante de Jesus, eles haviam partido antes que ele se erguesse do chão. Eles fugiram de sua presença como animais predadores fogem para suas tocas
antes do sol nascer. Por mais desgostoso que foi para eles, ele os tratou com ternura. Ele não tirou vantagem de sua grande superioridade. Qualquer que seja o significado completo de seus escritos na terra, certamente significava que ele tentava evitar a exposição pública. A maioria dos professores teriam sido severos e censurados a mulher, mas ele não. Ele a tratou como uma mulher, embora caída, e respeitou suas dores recentes. Sua conduta brilhava com ternura humana e exalava mais do que misericórdia humana. Nem eu te condeno. Palavras que provavelmente significam mais do que uma simples recusa em agir como juiz legal, mas deveria transmitir a absolvição de um tribunal superior, a bênção do perdão divino. Ele a dispensou com advertência honesta, mas esperançosa. Vá e não peques mais. Linguagem que envolve a condenação do passado, mas cheia de esperança em relação ao futuro. E se seu conselho fosse seguido, ele se tornaria seu defensor e amigo. Os mais santos são os mais misericordiosos. Jesus era tão puramente santo que ele podia se permitir ser abundantemente misericordioso. Ele é o inimigo do pecado, mas o amigo dos pecadores. Quanto maior a oposição a Jesus, mais brilhantemente seu caráter reluz. Encantada por sua autoridade e pela influência secreta e magnética de sua compaixão divina, ela ficou parada. Todos os seus acusadores se foram e ela foi a única que permaneceu na presença de Jesus. Como Jesus Cristo é misericordioso, perdoador, compassivo. Que bom que temos um Deus que nos ama, nos perdoa, nos acolhe e nos indica um novo caminho, uma nova vida. Deus te abençoe, que você tenha um fantástico dia na presença dele e a gente se vê em breve no próximo episódio para continuar estudando e aprendendo da Palavra de Deus.